Bom, a PAP é uma empresa especializada em prospecção corporativa. O que nos entregamos é o engajamento com leads qualificados em forma de reuniões e videoconferências. Por lead qualificado, queremos dizer decisores de empresas que têm potencial de compra e viram valor no engajamento com o fornecedor para uma possível compra. No que acreditamos? As bases e crenças que alicerçam o nosso cotidiano. Bom, primeiro, a consistência. Por consistência, nós queremos dizer homogeneidade, coerência, firmeza, densidade dos processos de prospecção. A gente procura fazer cada vez melhor as mesmas rotinas, que são aquelas que trouxeram e trazem os melhores resultados para os nossos projetos. Um outro valor, uma outra crença é a excelência. A gente procura empreender com máxima qualidade, a exigência de qualidade é muito superior àquela que normalmente o dia a dia de uma empresa solicita. Nós procuramos atuar com excelência em todas as frentes de trabalho, mas, como humanos, também erramos sob o guarda-chuva da excelência. Processos modulares são sistemas que executam as suas funções através da combinação de diferentes módulos. Bem, por módulos queremos dizer os componentes, subsistemas e mecanismos que interagem com outros módulos distintos, resultando em diferentes variantes de um mesmo serviço. Bom, o que isso quer dizer basicamente é que a nossa operação de prospecção é como se fosse um Lego. Você junta as peças, aquelas que mais fazem sentido para um projeto, e no final você tem uma combinação de componentes padrão, mas que resultam num projeto personalizado. O nosso quarto valor, nossa quarta crença é a adaptação. A gente procura se ajustar às demandas de mercado, sempre respondendo da forma mais veloz possível àquilo que o mercado necessita. O quinto é a visão de longo prazo. A gente trabalha para obter resultados consistentes a longo prazo. Para tanto, é necessário ver todos os processos como ativos produtivos de longa duração. Para nós é muito mais importante um processo se mostrar produtivo e ativo e que tenha um potencial de melhora na linha do tempo, do que tentar achar alguma fórmula que prometa milagres. Nós atuamos sempre com consistência numa visão de longo prazo. A sexta crença e valor é a especialidade. A gente procura atuar dentro da nossa área de competência. O nosso interesse específico é a geração mais eficiente possível de leads qualificados para os nossos clientes. Então, o que nós entregamos é essa geração de leads qualificados. Então, procuramos ficar restritos dentro dessa área de competência para que possamos maximizar as chances dos nossos resultados superarem as expectativas dos nossos clientes. Nós temos a criatividade como um valor muito importante para a nossa empresa, que é o uso da inventividade, do talento da nossa equipe, dos nossos colaboradores para criar, inventar, inovar dentro dos processos, sempre pensar em mecanismos mais eficientes para entregar os resultados de geração de encontro e geração de leads qualificados. Então, aqui o fator humano é insubstituível. E por fim, a transparência, né? Então, a verdadeira transparência, ela não exagera, não inventa vantagens e nem desvantagens. Nós mostramos o processo por dentro, para o conhecimento total das engrenagens e os resultados do trabalho, e disponibilizamos para os nossos clientes ferramentas de acompanhamento da prospecção, assim como suas métricas, e tanto
para os nossos públicos internos quanto externos, a transparência é um dos principais valores aí que norteiam o nosso dia a dia. Buscamos exaustivamente a excelência na execução dos trabalhos. Atuamos em equipe, focados, engajados e alinhados com os objetivos de nossos clientes, alavancando em nossas experiências e conhecimentos coletivos na construção de soluções eficazes e perenes para os desafios na prospecção de clientes corporativos. Stavros Frangolidis, Founder e CEO da PAP. Alguns números de 2019. O que contabilizamos nos serviços de prospecção corporativa? Bom, 21 colaboradores diretos ligados à prospecção no business to business. Cada um recebe 80 horas de treinamento individual presencial dedicado a cada prospector e prospectora. Atendemos 42 clientes, dos quais 30 são recorrentes em 2019. Fizemos 385.050 ligações telefônicas outbound, ou seja, ativas, nós ligando para os prospects, com uma média de 1.510 ligações por dia. Enviamos 571.200 e-mails personalizados, com uma média de 2.240 e-mails por dia. Quando eu digo personalizados, é realmente um a um. E 92% de taxa de renovação mensal de contratos com os clientes. Isso porque os nossos contratos não têm fidelidade. Então, a cada mês, quando os clientes renovam, a gente contabiliza como uma taxa de sucesso. Então, esse indicador para nós é muito bom. Encontramos 9.630 leads qualificados para os nossos clientes. Desses 9.630, 3.670 agendaram e realizaram reuniões com os nossos clientes. O que nós entendemos que seja uma prospecção corporativa? Prospectar é o processo utilizado para encontrar empresas e seus decisores qualificados e interessados em comprar o seu produto ou serviço. A entrega da prospecção é o engajamento entre empresas. O resultado da prospecção é a entrega de leads qualificados. Imagine, por exemplo, que esse quadro representa o segmento de mercado de uma campanha de prospecção. Digamos que sejam laboratórios de análises clínicas. Então aqui temos todos os laboratórios de análises clínicas do Brasil e que o produto seja máquinas modernas de imagem diagnóstica de alta definição ou serviços de consultoria nessa área médico-hospitalar. Então aqui nós temos todos os laboratórios do Brasil, tá? Nesse gráfico aqui hipotético. Bem, então a prospecção, o processo da prospecção abordará individualmente cada um desses laboratórios, procurando chegar em seus decisores, ou seja, as pessoas que têm influência ou poder para decidir sobre avançar com algum fornecedor, procurando engajar essas pessoas para avaliar se a solução que propomos é oportuna. Uma parte dessas empresas abordadas irá demonstrar interesse, pois encontram nessa oportunidade uma potencial solução para um problema que possivelmente tenham. Por exemplo, nesse caso, pode ser que eles tenham máquinas antigas ou problemas de gestão. E a nossa proposição, nesse caso, é bastante oportuna. Então, prospecção é o processo de individualmente abordar potenciais clientes para encontrar aqueles que estão em uma posição para uma compra. A prospecção de clientes é um dos 4 principais canais de geração de leads no business to business. Primeiro você tem o network, que é o canal mais econômico, todos usamos, e há empresas que utilizam exclusivamente o boca a boca para captar clientes. Aqui entram todos os seus contatos, os da sua equipe, pessoas que você tem acesso e as possíveis indicações.
Esse canal é muito valoroso, pois os relacionamentos sempre rendem bons negócios. O network é um canal de alta qualidade de leads, porém não é escalável e é imprevisível. Não é possível prever com base em dados e indicadores comerciais como o seu network vai agir, te indicando novos negócios. Não é possível dizer quantas indicações você provavelmente vai receber no futuro. Vamos às redes sociais. De 5 anos para cá, as redes sociais passaram a ganhar um papel preponderante, principalmente para os modelos de negócio no B2C. Aqui a geração de conteúdo é o principal vetor de atração de públicos interessados para ampliar o raio de influência e ação das marcas. As redes sociais têm se mostrado um ótimo canal para a geração de leads no topo de funil, ou seja, para aquelas prospects que querem conhecer melhor a proposição da marca, mas não necessariamente estão prontos para uma aquisição. Agora vamos à prospecção ativa. A prospecção ativa é um dos mais consolidados canais de busca de leads qualificados no mercado. É altamente escalável e você pode variar os segmentos, ou seja, os tipos de mercados que você vai abordar. O limite aqui, o seu limite é o próprio mercado e também a sua capacidade de converter essas oportunidades e também de entregar as suas vendas, entregar as suas promessas. Agora temos também os anúncios, que é o quarto canal de geração de leads qualificados no business to business. Aqui você pode usar o Google AdWords, o Facebook Ads, quiosques e eventos, rádio, TV, jornais, outdoors, enfim, toda vez que você paga para expor a sua marca ou sua oferta, você está anunciando. Então, é um canal muito interessante, demanda de preparação de campanhas e também você sempre vai concorrer, aí que você tem limites, porque principalmente os canais digitais, que são aqueles mais assertivos, você participará, sua oferta participará de leilões e quem pagar mais é que será melhor exibido. Então, desses 4 canais aqui, do network, redes sociais, prospecção ativa e anúncios, a prospecção ativa é aquela que vai te entregar a qualidade mais alta dos leads e um volume totalmente escalável, dependendo apenas do seu planejamento. Por que prospectar mercados? Entre empresas, a grande maioria dos negócios nasce a partir de uma abordagem prospectiva. Primeiro você tem os contatos corporativos. Vendas corporativas dependem essencialmente de contatos de empresas interessadas em vender, fazendo ofertas de soluções que potencialmente empresas interessadas possam adquirir. Depois você tem os canais ativos. São ligações telefônicas e mensagens por e-mail, são meios de abordagem garantidos de contato, pois são obrigatoriamente mantidos como canais ativos por todas as empresas de mercado. Reuniões qualificadas. Empresas interessadas nas soluções propostas valorizam potenciais fornecedores que têm uma atitude propositiva para com o mercado e, se realmente enxergam valor nas ofertas propostas, abrem as portas. Postura vencedora. Ao prospectar, a empresa está indo ao encontro do potencial mercado com grande vantagem em relação aos seus concorrentes, que mantém uma postura passiva, aguardando que os clientes batam à sua porta. Resultados financeiros. Como resultado, a empresa que prospecta conquista mais mercado que as empresas passivas, aumentando seu faturamento proporcionalmente mais. Resultados da abordagem prospectiva. A base de potenciais clientes, após a abordagem, apresenta-se em 3 grupos distintos, em função de seu momento de possível compra. A maioria dos prospects irá responder com um "não penso nisso". Ou seja, para eles não é uma prioridade no momento e também eles não sabem se será no futuro. A maioria das abordagens tem esse resultado. Empresas que, ao receberem a oferta de engajamento, declaram que não têm interesse. Uma boa parte também mostra interesse, está interessada.
A postura é: quero saber mais, mas não sei se devo comprar agora ou esperar. São pessoas que têm alguma afinidade com a proposição, com a oferta, e declaram interesse explicitamente, pedindo material ou pedindo mais informações para uma tomada de decisão. Então, a prospecção entrega também esse tipo de lead. Já é lead, pois declarou interesse. E no topo, nós temos aquelas empresas que, ao serem prospectadas, mostram interesse real, legítimo, e declaram que vão adquirir a solução proposta. Talvez eles abram uma concorrência, mas nós estamos chegando no momento correto. A empresa reconhece que tem um problema a resolver e enxerga na proposição uma boa chance de dar cabo ao seu problema. Então, a postura é: vou adquirir, estou em um momento de compra e quero conhecer a solução proposta. Então, esse é um tipo de lead mais qualificado, pois ele reconhece o problema a ser resolvido. Então, a prospecção também entrega esse tipo de resultado. Então, em resumo, os resultados da prospecção são as respostas de mercado. Gente que não vai adquirir tão cedo, gente que tem interesse em conhecer mais e gente que está no momento de compra. Como evolui a prospecção? Os resultados do esforço vêm de forma acumulativa e não linear. Então, suponhamos que aqui a gente tenha cada manchinha dessas, sejam as 4 semanas do mês, e a gente tem aqui os meses, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, nesse quadro hipotético, o primeiro mês ele vai se mostrar fraco. Por quê? Geralmente a prospecção no primeiro e segundo mês, ela ainda está ganhando, digamos, proficiência de mercado. Além da própria operação de prospecção ganhar know-how durante essas 2 semanas, know-how que eu falo em relação às respostas de mercado, também é necessário pelo menos 2 meses para que haja um acúmulo de prospects dentro dos funis de prospecção para que comecem a sair os resultados. Mesmo assim, o primeiro e segundo mês você obtém resultados positivos da prospecção. Você vai conhecer as empresas que mostram interesse e também algumas que já agendam as reuniões porque estão no momento de avaliação para a compra. A partir do terceiro mês, conforme as nossas estatísticas, a prospecção começa a criar corpo. Isso porque no terceiro mês você já está trabalhando com as empresas que você iniciou aqui, que você iniciou no segundo mês e também as novas empresas que você inicializou no terceiro mês. Então, em termos de resultado potencial, você tem um ganho de escala porque mais empresas estão sendo trabalhadas dentro do funil de prospecção. E assim por diante, o quarto mês, quinto e sexto, ele se comporta com resultados melhores, uma vez que o acúmulo de prospects sendo trabalhados gera estatisticamente mais resultados. Mesmo assim, dentro de um determinado mês, você tem as variações de uma semana ser muito melhor do que outra, e isso são as flutuações normais de qualquer mídia em qualquer segmento de mercado. Então, ela evolui sim, porque ao passar dos meses mais e mais empresas são prospectadas, muitas que mostram interesse, mas não estão prontas para comprar, suponhamos no mês 2, elas vão converter no mês 6, porque essa janela de oportunidade para elas abre. Então, quanto mais tempo você deixa a prospecção agindo, maior vai ser o resultado obtido de conversão em leads qualificados, justamente por conta que você está dando mais tempo para as empresas avaliarem e também a terem um momento propício para evoluir com a sua proposição, com a sua oferta. Então, a proposição ela evolui ao longo do tempo, o resultado é acumulativo e não linear. Implementação de um projeto de prospecção na PAP. Em 15 dias corridos, iniciaremos a abordagem no seu mercado-alvo. Tudo começa em uma reunião de kickoff, que é o pontapé inicial, onde faremos o planejamento de implementação do seu projeto. Nessa reunião, você conhecerá a gerente de sucesso e o prospector, ou SDR, Sales Development Representative, que fará as abordagens e agendará as reuniões. Trataremos do cronograma de implementação, coleta de informações, montagem dos scripts de abordagem e das listas de prospects.
em 15 dias corridos, seu projeto estará implementado e o prospector iniciará as abordagens. Vamos tratar desses 5 componentes, o kickoff, os scripts, as listas, o CRM e o treinamento, individualmente, para que você possa entender bem do que se trata cada um desses itens da fase de implementação. Bem, o kickoff é uma reunião por videoconferência ou presencial que é conduzida pela nossa gerente de sucesso junto com o cliente para definir qual é o público que nós vamos abordar para fazer a prospecção e qual é o produto, qual é o serviço que será pauta da reunião que nós vamos fomentar. Então, nessa reunião de kickoff é uma reunião de planejamento, onde o cliente define o público a ser abordado e qual é o produto que ele vai querer que seja a pauta da reunião. O cliente recebe um questionário com 37 perguntas, cujo preenchimento vai ajudar na montagem dos scripts. É um questionário simples. Basicamente, o que nós precisamos para montar os scripts é a empresa, qual é a empresa, qual é a missão da empresa, do nosso cliente no caso, os produtos, os diferenciais, portfólio e todas as informações que estejam disponíveis para que nós utilizemos nessa abordagem ao mercado. Esse questionário não precisa ser preenchido na hora, o nosso cliente pode preencher mais para frente, mas ele é importantíssimo para a montagem dos scripts. Então a reunião de kickoff é o dia 0, digamos assim, que vai contar para os 15 dias que a gente precisa para implementar o seu departamento de prospecção. Depois nós temos os scripts. Nessa fase, nós vamos montar toda a comunicação oral e escrita que usaremos para fazer essas abordagens. A comunicação e prospecção ela é bem específica, ela deve estar centrada na clareza e na relevância da comunicação. E o terceiro vetor é a pertinência. Ou seja, quando abordarmos empresas para fazer uma proposição de engajamento, a gente tem que ter clareza nessa proposição para que a nossa comunicação seja entendida. Ela tem que ser simples, para as pessoas realmente poderem avaliar se essa proposição ela tem encaixe para o momento delas. E ela precisa ser pertinente, ela precisa ser relevante, pois o mercado que a gente vai abordar somente abrirá as portas se o fornecedor tiver soluções que tenham alguma aderência com os potenciais problemas desse segmento de mercado. Então nós temos uma área aqui de geração de scripts, que depois de receber o questionário, ela trabalha para gerar tanto o call ou o telefonema de prospecção, quanto o e-mail de apresentação e os e-mails de sustentação, os e-mails de follow. Esses scripts são encaminhados ao nosso cliente para que sejam aprovados. Depois nós temos as listas. Em função da estratégia do cliente, em função da definição de quem é o público, quais são as empresas, quais são as características das empresas que devem ser abordadas, nós temos uma área aqui de geração de listas. Essa área ela busca usar os critérios de CNAE, que é Classificação Nacional de Atividade Econômica, localização e porte das empresas, que pode ser pequena, micro, pequena, média e grande empresa, ou esse porte pode ser definido pelo faturamento presumido, número de funcionários ou capital social da empresa. Também temos filtros de data de fundação das empresas e quantas filiais elas têm. Então, potencialmente, podemos abordar qualquer empresa no país, temos base de dados de todos os CNPJs e, através desses filtros, a gente elenca aquelas empresas que têm o perfil da estratégia do nosso cliente. Então, essas listas são geradas em função desses critérios e são submetidas também ao cliente para aprovação. Então, nós temos agora um status de termos scripts e listas aprovadas e, após essas aprovações, esses insumos sobem para um CRM. Esse CRM ele vai receber os scripts e as listas e é o único portal, a única forma que nós
podemos prospectar o mercado. Então, as ligações telefônicas são feitas dentro desta ferramenta, os e-mails são enviados também a partir dela. Então, nós temos um único ambiente para fazer o controle de qualidade e o volume de abordagens e seus resultados, de forma que toda a operação tenha máxima transparência e seja sujeita a controle e monitoria para melhorar os resultados ao longo do tempo. Uma vez que nós estamos com tudo pronto para fazer as abordagens, a prospectora, no caso a SDR, vai assumir o projeto e ela recebe um treinamento interno com os scripts, né, os pontos mais importantes dessa abordagem e quaisquer outras informações que sejam relevantes para que ela execute o trabalho. Então, a partir do 15º dia, o projeto está implementado e a prospectora está apta a começar as abordagens ativas no segmento de mercado. Então, resumindo a implementação de um projeto de prospecção na PAP, você, em 15 dias, terá um departamento de pré-vendas funcional e pronto para abordar o mercado. Agendamento de reuniões. Cada prospect da lista passa por um processo controlado de abordagem. Vamos ver aqui como é que funciona o processo de abordagem desses prospects e como ele culmina no agendamento de reuniões. Bem, estamos aqui no status onde temos uma lista aprovada e os scripts, ambos estão no CRM e a prospectora começará as abordagens individuais. Então, ela já inicializa um prospect, ou seja, uma empresa que esteja na lista, e ela começa com uma primeira abordagem. Ela fará N abordagens por telefone e e-mail até conseguir a comunicação, passar a oferta de engajamento e verificar se o interlocutor está interessado. Se ele declarar não interesse, ou seja, ele ao conhecer qual é a propositura, qual é a oferta que nós estamos fazendo, por que queremos agendar a reunião, ele falar não interessa, então ele é baixado do CRM com o apontamento dos motivos pelos quais ele não quis o engajamento. Se ele denotar interesse, então nós encaminharemos um material de apresentação para que ele possa avaliar essa oportunidade. E a partir desse momento, enquanto ele não responder se ele tem interesse na reunião após o envio do material de apresentação, a gente faz os follow-ups, que é o envio de materiais por e-mail, envios espaçados, 7, 10, 15 ou 30 dias entre cada envio, para ver se ele tem interesse em ter a reunião depois de receber essas informações complementares. Lembrando que todos esses scripts já foram aprovados na fase de implementação e todos eles são oriundos do questionário que o próprio cliente respondeu. Bem, se o prospect ele falar quero a reunião, ele declarar esse interesse depois de ter visto os materiais, nós aí podemos fazer as perguntas de qualificação, algumas perguntas para entender um pouco mais o contexto que ele se encontra, de forma a entregar para o nosso cliente um processo completo, com a ficha completa, com todos os dados, toda a jornada de abordagem e ainda os dados contextuais coletados quando o prospect, agora lead, mostrou interesse nesse engajamento. E com relação ao agendamento de reunião, nós cuidamos de toda a conciliação de agenda. A partir do momento que ele tem interesse, ele foi qualificado, nós conciliamos duas datas possíveis, pedimos 2 datas ou 3 possíveis para essa reunião ou videoconferência e também conciliamos essas datas com o nosso interlocutor do nosso cliente. Dessa forma, assim que as datas são conciliadas, o agendamento é procedido, é enviado um invite de calendário e também um dia antes é feita a confirmação para que ambas as pessoas se lembrem desse engajamento. Portanto, esse é o processo de agendamento de reuniões. Ele consiste na inicialização de uma empresa pré-aprovada, uma primeira cadência de abordagens de contato, que nós chamamos essa primeira linha aqui, abordagem de contato, para ver se a pessoa tem interesse no engajamento, e a segunda cadência, que a gente chama cadência de engajamento, é para ver se ela tem interesse, depois de receber os materiais, em uma reunião de negócios. Então, esse aqui é o processo de agendamento de reuniões da PAP.
Os números da prospecção no business to business. Vamos ver as médias ponderadas obtidas nos projetos de prospecção conduzidos em 2019. Esse é o funil que resulta de uma abordagem em cada 100 prospects por 90 dias. Então, vou te explicar. Nós inicializamos 100 empresas dentro do funil e após 90 dias queremos saber qual foi o resultado obtido, tá? Para cada 100 empresas inauguradas dentro do funil de prospecção. Então, a média ponderada de resultados dos 42 projetos que nós tocamos em 2019 foi a seguinte. Então, aqui temos várias médias ponderadas. Primeira, de cada 100 empresas abordadas, 64 recebem a oferta, 20 mostram interesse, 15 de 100 pedem contato no futuro, além de 30 dias, e 7 agendam reunião dentro de 30 dias. Como eu mencionei, esses aqui são os números de médias ponderadas. Nós tivemos projetos com 5 reuniões para cada 100 prospects e projetos com 22 reuniões para cada 100 prospects, mas a média ponderada é de 7. Então, portanto, de cada 100 empresas que entraram no funil de prospecção, a média ponderada é de 7 reuniões agendadas. Esse número do agendamento de reuniões, ele varia em função de cada projeto, de cada mercado e do produto. Porém, entendemos que há uma correlação linear entre o produto oferecido ser específico para o segmento oferecido. Por exemplo, oferecer uma consultoria especializada em gestão de laboratórios farmacêuticos com certificados para laboratórios e com cases para laboratórios vai gerar mais reuniões, essa consultoria vai gerar mais reuniões do que uma consultoria genérica que atende a todos os segmentos e que não tem especificamente cases e números e comprovações de que ela trabalha especificamente para os determinados segmentos, no caso laboratórios. Então, uma consultoria especializada em um segmento vai marcar mais reuniões do que uma consultoria genérica, que opera com diversos segmentos. Claro que aí estou me referindo a um segmento específico. Se, por exemplo, eu escolher os laboratórios como um segmento que eu devo abordar, a consultoria, para ter mais reuniões agendadas, deve comprovar que ela tem cases ou que ela é especializada naquele segmento. Aí sim, o volume de reuniões se amplifica. Esse segmento entende que o fornecedor é especialista para ele e vai, obviamente, mostrar um interesse maior em ouvir quais são as soluções propostas. Portanto, esses são os números, dependem de cada projeto, dependem de cada produto, mas são médias reais de números de 42 projetos tocados em 2019. Acompanhamento de resultados. Você, como nosso cliente, terá acesso ao CRM com login e senha, relatórios semanais no seu e-mail e vídeo call com a gerente de sucesso do seu projeto. Nós disponibilizamos um acesso completo ao sistema de prospecção. Então, aqui dentro você tem consolidados todos os resultados, você tem em tempo real o esforço realizado, você pode ver os e-mails enviados, ver as respostas desses e-mails, ouvir as ligações realizadas, tudo em tempo real, uma vez que o CRM é a única ferramenta que nós usamos para realizar as prospecções. Então você poderá evoluir quantas empresas foram cobertas e que receberam oferta de aproximação, quantas ligações foram realizadas e quantas conversões também foram obtidas, tanto de leads, pessoas que pediram seu material, quanto daqueles que pediram a reunião. Então, a transparência é máxima, lembrando que a prospectora ela se apresenta no mercado com o nome da empresa contratante. Então, a PAP, o nome PAP não aparece. O e-mail que ela vai enviar será uma caixa postal do cliente, do nosso cliente, do contratante, relacionamento @domínio, ou a gente pode criar um domínio similar e ela vai se apresentar como executiva de relacionamento com o mercado ou executiva de desenvolvimento de negócios da sua empresa. A prospecção funciona para todas as empresas?
Bom, veja os segmentos que mais utilizam a prospecção corporativa para adquirir novos clientes. Na área de serviços, consultorias, auditorias, advocacias, treinamentos, RH benefícios, área médica hospitalar, transportes, logística, mídia e publicidade, seguros, automação, tecnologia e mercado de capitais. Na área da indústria, máquinas e equipamentos, indústria química, farmacêutica, veterinária, biotecnologia, nanotecnologia, energia voltaica, plástico, metalurgia e manufaturados. Comércio e outros, importação e exportação, trade, vendas no atacado, imobiliário, telecomunicações. Não listamos aqui todos os segmentos, mas para ilustrar que qualquer empresa que opera no business to business e que gera um ticket, ou seja, um faturamento de 30 mil ano por novo cliente, ou seja, um cliente captado pela prospecção, ao ser convertido, gera esse ticket aqui de 30 mil ano no mínimo, a prospecção ela é pertinente, ela é para você. Quanto maior o ticket do seu negócio, quanto maior o faturamento que você gera no seu segmento de mercado, mais a prospecção é viável, mais a prospecção tem encaixe e é mais recomendada. Quanto maior o valor da transação, mais a prospecção tem um papel preponderante para o seu negócio. Terceirizar ou internalizar? Há muitos aspectos a considerar para tomar essa decisão para o seu departamento de prospecção. Vamos ver o que ocorre quando você internaliza o processo. Nesse cenário aqui, nós estamos montando um departamento interno de prospecção para a empresa. Então, um cenário hipotético de uma empresa que está montando um departamento interno de prospecção. Em primeiro lugar, a equipe que vai trabalhar precisa passar por uma curva de aprendizado. A gente estima entre 30 e 60 dias o tempo que as pessoas levarão para aprender conceitos sobre cadências, abordagens, processos e sistemas, além das particularidades da campanha. Se você for contratar uma equipe de prospectores júnior, você precisará bancar a operação até que eles aprendam sobre os conceitos técnicos da prospecção. Provavelmente vai ter que contratar alguns cursos para que eles rapidamente passem por essa curva de aprendizado e entrem no campo da produção. Um outro aspecto para quem for fazer internamente são os sistemas. Você precisa selecionar as ferramentas, os fornecedores, treinar para uso interno, assinar contratos de fidelidade. Hoje existem mais de 1.300 CRMs e soluções de prospecção. E para realizar a prospecção profissionalmente, é necessário escolher as ferramentas certas, as mais produtivas e eficazes para ajudar no processo. A terceira área é a área de listas, que a gente chama de pré-prospecção. São listas, higienização, enriquecimento. Aqui temos três alternativas. Ou o próprio prospector vai gerar as listas, então é mais um know-how e mais ferramentas que ele tem que adquirir. Ou uma pessoa vai ser contratada para fazer isso especificamente, ou uma empresa será contratada para gerar essas listas. Acontece que não é apenas, entre aspas, gerar as listas. Você precisa também higienizá-las e enriquecer antes de subir no CRM, de forma que os dados que serão usados na prospecção sejam acurados. O quarto tópico é o método, gestão em métricas. Você vai precisar implementar, estabelecer o método, formas de gerenciar, alocar tempo de um gestor, definir essas métricas, definir os relatórios e gerir. Esse é um processo imprescindível, pois as campanhas elas precisam de monitoria de qualidade, monitoria de resultados e precisam constantemente serem otimizadas. Então, essa é uma função que alguém vai ter que fazer dentro da empresa. E por fim, você tem como resultado da própria prospecção, quando ela é feita internamente, isso não é uma regra, claro, tem exceções, mas para a maioria dos casos a produtividade é baixa. O prospector contratado geralmente não faz apenas essa função, o que reduz a geração de resultados por conta da dispersão. Então esse é um quadro que espelha a internalização de um departamento de prospecção ou um departamento de pré-vendas.
Já nesse outro quadro aqui, nós temos a terceirização. Você, ao terceirizar como empresa a sua prospecção, a curva de aprendizado do prospector será menor, no caso de 4 dias, pois essa prospectora já sabe todos os processos de prospecção, ela apenas terá que aprender as particularidades da campanha. Também todos os sistemas estão disponíveis, sistemas de telefonia, e-mail, CRM, toda a tecnologia está disponível para realizar a prospecção de imediato. Não é necessário montar essa máquina, essa parte de tecnologia. Você tem a seu dispor um departamento de pré-prospecção, ou seja, há um departamento dedicado para essa função, que opera para todos os clientes. No caso da PAP, temos um departamento de geração de listas, sua higienização, enriquecimento e upload no CRM. É um departamento que atende a todos os projetos. Também no quesito método, gestão e métricas, já está tudo implementado, processos, cadências, métricas, relatórios em tempo real, gestão e monitoria de performance, todos já disponíveis para todos os projetos que tocamos. Você não precisará se preocupar com essa gestão. E a produtividade é mais alta do que se comparada com o trabalho feito internamente pela própria empresa, por conta que o prospector terceirizado executa exclusivamente a função de prospecção, abordando o mercado o tempo todo. Não há dispersão, uma vez que a função é totalmente isolada das outras. Então, esse quadro espelha que a terceirização é um caminho bastante viável e econômico para você colocar o seu departamento de pré-vendas ou prospecção de pé em um curto espaço de tempo e com o menor risco possível. Por exemplo, com uma empresa terceirizada, você pode implementar sua campanha, expandi-la, você pode suspendê-la por um tempo, você pode cancelar e você pode retomar mais para frente. Tudo isso é imediatamente, em cima da sua decisão, é ato contínuo, é a execução. Dificilmente isso pode acontecer com uma estrutura interna. Se você não ficar satisfeito, as mudanças já são mais lentas e mais custosas. Um profissional estará a serviço do seu projeto. Os prospectores da PAP têm larga experiência na função, recebem treinamento para atualização e ainda contam com o apoio de uma monitoria constante. Veja o perfil dos nossos profissionais. Primeiro é a visão acurada. Há um pleno entendimento do que priorizar frente ao cenário de seu pipeline e seu horizonte. Os nossos prospectores, eles têm, por conta da experiência adquirida, uma visão de cada cenário, de cada abordagem, de forma que eles possam priorizar aqueles prospects que sinalizam com o engajamento de uma forma mais consistente. Traquejo corporativo. A fala é cadenciada, tranquila, sem afobação, jargões e gírias. Os nossos prospectores são pessoas sêniores, todos têm acima de 45 anos de idade. A maioria são mulheres que têm uma experiência no ramo corporativo ou foram executivas comerciais em empresas, no business to business, ou, durante as suas carreiras, foram secretárias executivas de C-level, de CEOs ou de cargo de diretoria e presidente. Então, são pessoas que sabem como abordar, têm traquejo corporativo, não usam gíria e falam sem afobação. É como se fosse uma conversa entre duas pessoas que têm o objetivo de agendar uma reunião, expondo os motivos para tal. Portanto, não se trata de um call center, longe daquele cenário, daquele barulho de call center ligando, aquela pressa, a leitura, os scripts robotizados. Não se trata absolutamente desse cenário. São executivos de relacionamento com o mercado que vão abordar de uma forma sênior os prospects. Calma e ritmo. A agenda de trabalho é realizada sem atropelos e sem furos. Consistência é o nome do jogo. Os prospectores da PAP só realizam essa função. Exatamente, eles abordam os prospects por telefone e e-mail e passam os scripts de engajamento.
Então, o trabalho é feito com calma e com consistência. Aqui nós não queremos um trabalho acelerado, mostrando ansiedade e passando para o outro lado pressa. Pelo contrário, queremos passar calma, senioridade e um engajamento VIP. Ou seja, queremos passar para o outro lado que essa nossa proposição de engajar é personalizada, foi escolhida previamente, portanto, executada com qualidade. Discernimento é uma outra característica dos profissionais da PAP. Eles têm a capacidade de avaliar o resultado de cada abordagem, com bom senso e clareza, agendando os próximos passos. Com o passar do tempo, os nossos prospectores, eles ganham o conhecimento tácito, explícito, de avaliar cada situação na abordagem, entender o resultado e poder alocar esse resultado na trilha correta. E também a paciência. O mercado responde no seu ritmo e na sua forma. O prospector PAP entende que as rejeições não são pessoais. A prospecção, ela opera em um ambiente rarefeito, em um ambiente de negativas, de rejeições, pois a maioria dos prospects, ao ser abordada, declara que não tem interesse. Porém, esse tipo de resposta, apesar de ser muito comum na prospecção, ela não atinge os prospectores da PAP. Eles não sentem que essa resposta seja pessoal. Eles, ao receberem a rejeição, tentam entender o motivo, anotam os motivos que o prospect não quer o engajamento e seguem para o próximo. Não há acúmulo de rejeições ou estresse. Pelo que você está investindo? Todos os nossos planos contam com um completo departamento pré-vendas a serviço da sua empresa. Você estará recebendo um prospector experiente, treinado e dedicado. Também um gerente de sucesso do seu projeto que responderá pelos resultados. A montagem de campanha, target, scripts e cadências. A geração de listas de prospects dentro do perfil da sua campanha. A elaboração de scripts falados e escritos. Um CRM de prospecção completo, já com upload das listas e dos seus scripts pronto para operar para a sua campanha. O acompanhamento e aquecimento de leads, ou seja, empresas que ao serem abordadas pedem o material, mas depois não respondem se querem ou não a reunião, nós fazemos esse acompanhamento até que elas definam pelo engajamento ou não. Você também estará contratando um sistema de telefonia de última geração. Todos os scripts que nós utilizamos na abordagem não são roteirizados. Tanto a fala parece e é uma conversa natural, quanto os e-mails são completamente personalizados. Todas as ligações são gravadas para monitoria de qualidade. Os relatórios em tempo real e consolidados, você tem total transparência de resultados, diária, semanal e mensalmente. Você tem a seu serviço uma área de acompanhamento e monitoria diária. É uma área de qualidade que opera independentemente da operação e rastreia e ouve algumas ligações randomicamente de todos os projetos e, ao identificar qualquer falha de áudio ou no próprios scripts, faz os reparos de imediato e também tem o poder de suspender a operação até a completa correção. Você também contará com os agendamentos de reuniões e confirmações. A prospectora ela tem essa função. Assim que uma empresa está qualificada para a reunião, ela trabalha para conciliar as agendas e confirmar um dia anteriormente. E a qualquer momento você pode exportar os dados do CRM, é uma planilha Excel. Os dados trabalhados com todos os campos atualizados estão disponíveis para download para você, se quiser montar um histórico. Também o CRM ele tem integrações com algumas ferramentas como o Salesforce, RD Station e Pipedrive, de forma que você possa integrar se você usa essas ferramentas de vendas. Então, você está avaliando a contratação de um departamento completo, profissional, de pré-vendas,
que resulta na geração de leads qualificados e agendamento de reuniões para você converter em bons negócios para a sua empresa. Números da prospecção crescem com o tempo. Ao prospectar em novas empresas, todos os meses, aumenta a quantidade de reuniões agendadas. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui nós temos todos os meses. Então nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto meses. No primeiro mês, nós subimos 100 prospects novos para abordar. Então no nosso funil, nós abrimos o mês com 100 empresas que serão abordadas. E ao decorrer do mês, suponhamos que 20 declinaram, que não querem esse engajamento, e 3 agendaram reuniões. Então, esse foi o nosso resultado. Abordamos 100 empresas, 20 negaram e 3 pediram reunião. No segundo mês, eu vou subir 77 empresas que ficaram desse primeiro funil. Por quê? Do 100 menos 20 dá 80, menos 3 que agendaram reunião, dá 77. Então, eu tenho 77 empresas que não responderam com relação ao meu engajamento. Então, eles passam para o segundo mês. As 77 empresas com mais 100 empresas novas que serão incluídas no funil, eu abrirei meu segundo mês com 177 empresas que serão trabalhadas. E suponhamos que nesse cenário aqui, 30 declinaram, não querem o engajamento, e 5 agendaram reunião. Então, 177 menos 30 dá 147, menos 5 dá 142 empresas. Portanto, essas 142 empresas que não responderam, elas vão ser abordadas no terceiro mês. Nós vamos subir mais 100 empresas, com as 142 que migraram dos 2 primeiros meses, eu terei 242 empresas para trabalhar no meu terceiro mês. Suponhamos que nesse cenário, 40 delas não querem o engajamento, negaram, e 7 agendaram reunião. Então, eu vou migrar para o meu quarto mês 195, porque 242 menos 40 dá 202, menos 7 que agendaram reunião, dá 295. Então, essas 195 vão ser migradas para o meu quarto mês. Como eu vou subir mais 100 empresas novas, totalmente novas no funil no quarto mês, mais as 195 que não responderam nem positiva nem negativamente nesses 3 meses, eu abro meu quarto mês com 295 empresas. Suponhamos que ao passar o mês, 60 delas, depois da nossa abordagem, dizem que não querem esse engajamento, então elas declinaram. E 10 delas agendaram reunião nesse quarto mês. Então eu vou transportar para o meu quinto mês 225. Porque 295 que eu iniciei, menos 60 que negaram, dá 235. Menos 10, 225. Então, eu tenho 225 empresas que pediram, que não responderam, que ainda estão dentro do meu funil. Eu inauguro meu quinto mês, então, com 325 empresas. Porque, como todos os meses eu subo 100 empresas novas, eu somo os 100 empresas, as 100 empresas do quinto mês, com as 225 que eu migrei nesses 4 meses aqui, onde eu trabalhei e ainda não obtive resposta sequer ao engajamento. Então, eu inicio o meu quinto mês com 325. Então, é assim que funciona. Suponhamos que nesse mês 90 não querem, 12 agendam reunião e assim segue. Então, portanto, conforme passa o tempo na prospecção, por conta do efeito acumulativo das empresas que, ao serem abordadas, não respondem, e essas empresas não são abandonadas pela prospecção, pelo contrário, elas vão migrando para os funis seguintes. Quando eu falo migrar, elas são abordadas aqui dentro com e-mails de sustentação e telefonemas. Por isso que você trabalha com funil cada vez maior e, por conta disso, a chance de gerar reuniões também em maior quantidade aumenta. Claro que os números aqui são ilustrativos para explicar o conceito. Os resultados dependem das particularidades de cada projeto. Então é assim que os números da prospecção crescem com o tempo. Campanhas geram diversos resultados. Uma mesma oferta de engajamento pode obter respostas diferentes em função do segmento abordado. Então aqui nós temos o exemplo de uma campanha para um segmento A. Suponhamos aqui, nesse exemplo, que sejam indústrias de grande porte localizadas no estado de Minas Gerais, do segmento de metalurgia. Tá? Então aqui nós temos uma campanha
E dos 100% que mostraram interesse, 45% viraram leads, ou seja, empresas interessadas que pediram material, mas ainda não agendaram reunião, e 27% agendaram reunião. Tá? Então, das 100 que mostraram interesse, 27 agendaram reunião. Então, aqui nós temos uma campanha no segmento A, que de cada 100 interessados, que depois da prospecção mostraram interesse, 27 pediram uma reunião. Então, essa é a nossa campanha A. A campanha B, para a mesma oferta de engajamento, gerou os seguintes resultados. De cada 100 interessados, 75% pediram material e 55% agendaram reunião. Então, o mesmo produto para segmentos diferentes. Nesse caso aqui, o segmento B foi indústrias de grande porte localizadas no estado de Goiás, do segmento D, móveis. Tá? Então, mudamos o segmento aqui, esse segmento é diferente desse, mesma oferta de engajamento. Essa aqui gerou mais reuniões do que essa daqui. Então, uma campanha de prospecção pode gerar resultados diferentes em função dos públicos abordados, dos segmentos que foram abordados e, claro, do produto que está sendo ofertado, do produto que será a pauta da reunião a agendar. Nos processos da PAP, nós temos a agilidade e a mobilidade para alterar as campanhas, testar novos segmentos, com o objetivo de, permanentemente, melhorar os resultados da prospecção. Qual é o valor do investimento? Você escolhe o plano. O contrato é mensal e não tem fidelidade. Primeiro, nós temos o plano entrante. É para prospecção em mercados segmentados. Exemplo, indústrias de alimentos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que faturam mais de 20 milhões. Aqui é apenas para exemplificar que é um mercado segmentado. O investimento é composto pelos seguintes valores. Mensalmente, R$ 4.950, que é o valor da alocação do departamento de prospecção. Nesse valor, todos os meses, 100 novas empresas serão abordadas por telefone e e-mail. Então, todo mês, 100 novas empresas entrarão para o funil. Você tem um valor de implementação de 2.450. A implementação leva exatamente 15 dias e esse valor é pago uma vez só, quando você iniciar o seu projeto. E você tem por reunião realizada, ou seja, reuniões que foram agendadas, confirmadas e aconteceram, o valor de R$ 80. Então, no plano entrante, a mensalidade é R$ 4.950 enquanto durar o contrato. Nesse valor, 100 novas empresas por mês. Implementação 2.450 é valor pago uma vez só. E R$ 80 por reunião realizada. No plano expansão, é o mesmo conceito. É para aqueles que querem acelerar a prospecção em mercados segmentados. Mesmo critério que o plano entrante. Porém, em vez de subir 100 empresas por mês, a gente vai subir no funil 150 empresas por mês. O valor da implementação é o mesmo, o valor por reunião realizada é o mesmo, e aqui você tem a mensalidade de R$ 5.950. Então, o acréscimo em relação ao plano entrante é de R$ 1.000 a mais por mês, e nesse valor você tem, em vez de 100 empresas novas subindo para o funil, você tem 150 empresas novas sendo abordadas por telefone e e-mail. E por fim, você tem os projetos especiais para prospecção em mercados variados, podendo ser no Brasil ou no exterior, com características específicas. Nós podemos prospectar nos idiomas português, inglês e espanhol. E aqui, dependendo do projeto, a gente monta um orçamento para você analisar, mas de toda forma, essa tabela aqui, essa faixa aqui, depende das características específicas do projeto para atender às suas necessidades. Então, são 3 planos, 2 já tabelados, dependendo do volume de empresas que você quer inicializar todos os meses no funil, e um terceiro que é personalizado em função das suas necessidades específicas. Alguns clientes que nos honraram com a sua confiança. Desde 2017, nós operamos com diversos segmentos, diversos clientes, dos mais diversos portes e ramos de atuação, desde agências de publicidade
com 2 pessoas trabalhando, até multinacionais presentes em 120 países. Bastando ser uma empresa que opera no B2B e que esteja no momento de ampliação e expansão de carteira de clientes, nós nos posicionamos como opção para fazer a prospecção. Tivemos clientes na área de mídia, na área de publicidade, indústrias, bancos, financeiras. Tivemos clientes na área da construção civil, bens de consumo, revistas, mídia, tecnologia, área de recursos humanos, companhias aéreas. Tivemos clientes nas áreas de alimentação, shopping centers. Atendemos os mais diversos segmentos. Aqui nós temos diversos cases que ilustram a diversidade dos projetos que nós assumimos. Atendemos marcas importantes com projetos específicos e esse material estará disponível para download para que você possa analisar os cases, qual foi o desafio, qual foi a entrega e qual foi o testemunhal dado pelo nosso gestor dentro do cliente. Talvez você tenha algumas dúvidas, então essa parte da apresentação talvez possa esclarecê-las. Primeira pergunta muito frequente é: como funciona o serviço de vocês? Abordamos empresas dentro do seu segmento-alvo e propomos o engajamento dos prospects, gerando leads e o agendamento de reuniões qualificadas mediante a exposição de benefícios e diferenciais providos pelos nossos clientes. Uma outra pergunta muito comum é: qual é o resultado provido pelos serviços? É a abordagem dentro do seu segmento-alvo, oferecendo seus produtos e serviços. Dentro do plano contratado, uma quantidade de empresas conhecerá os benefícios da sua empresa e nos retornará com interessa, não interessa, avaliaremos e retornaremos. Portanto, o retorno é a geração de leads e o agendamento de reuniões e calls com empresas interessadas no seu produto ou serviço, se assim optar na contratação, ou mesmo convites para participar de novos orçamentos nas empresas prospectadas. A terceira pergunta muito comum é: como funciona o agendamento? Solicitamos às empresas abordadas que manifestarem interesse em uma reunião ou mesmo um call de qualificação 2 opções de agenda e passamos ao nosso cliente para conciliação com a melhor alternativa. A quarta pergunta mais frequente é: qual é a garantia de resultados? A quantidade de leads e agendamentos depende de fatores que não controlamos, como competitividade, atrativo da oferta, saturação de mercado. Quanto mais atrativa a proposição apresentada na abordagem e quanto maior a janela de oportunidade no mercado-alvo, maiores são os resultados. De toda forma, a garantia é contratual e nossa responsabilidade é mensurável pela quantidade de empresas abordadas, lembrando que todas as ligações e e-mails são gravados e de livre acesso ao nosso cliente. Quinta pergunta: qual é o período mínimo de contrato? Não há período mínimo. Os clientes ficam com o serviço pelo tempo que acharem lucrativo. O ideal é que seja 90 dias ou mais, pois há uma curva de aprendizado junto ao mercado prospectado. Quanto maior o tempo, maiores os resultados. Sexta pergunta: vocês também podem conduzir as reuniões até o fechamento de negócios? Não. Explicação: não tem como nos apropriarmos da competência técnica necessária para fazer a conversão de lead a cliente. Assim, 100% do nosso foco está em gerar leads no maior volume e qualidade possíveis. Continuando com as principais dúvidas e esclarecimentos,
A 7ª pergunta é: vocês aceitam receber uma comissão pelos negócios fechados? Não dispomos desse modelo de remuneração. O valor fixo não pode ser transformado em variável, uma vez que as despesas com funcionários, telefonia e sistemas são fixas e independem de resultado. 8ª pergunta: se não gerar nenhum lead, preciso pagar pelo serviço mesmo assim? Esse é um cenário que nunca ocorreu, uma vez que trabalhamos com projetos viáveis e sempre alinhados com a expectativa dos nossos clientes. 9ª pergunta: como vocês podem prospectar para qualquer segmento sem ter aprofundamento técnico? Prospectar significa encontrar empresas interessadas em determinado produto ou serviço através de abordagens sistemáticas. Essas abordagens, para darem resultado, precisam ser simples e diretas. Quando uma empresa prospectada verdadeiramente tem interesse no assunto, aí sim passamos a oportunidade para um especialista da sua empresa conduzir. 10ª pergunta: os executivos que fazem esse contato saberão falar do meu produto? Sim, o suficiente para responder às perguntas básicas, mas sempre com o objetivo de passar informações de valor que despertem o interesse por parte do contato em função do objetivo de cada projeto. Após recebermos as informações que solicitamos da empresa contratante, montamos os scripts do que é falado e escrito, submetemos a empresa para validação e depois damos um treinamento interno para o executivo que realizará o trabalho. 11ª pergunta: vocês trabalham com comissão? Posso pagar o valor fixo somente no sucesso? Não dispomos desse modelo de contratação. 12ª pergunta: trata-se de um call center? Não. Nossos executivos trabalham de estações de trabalho individuais. São pessoas com excelente traquejo corporativo e dialogam de forma não roteirizada com as empresas, mesmo tendo bem claro os scripts e o que falar em cada situação. 13ª pergunta: minha empresa nunca prospectou. Sua solução seria indicada? Prospectar é uma tarefa imprescindível para fazer com que sua empresa e a proposição de valor sejam conhecidos pelo seu mercado-alvo. Portanto, ela é indicada se você precisa de novos clientes corporativos. Quero agradecer pela sua atenção. Aqui estão nossos pontos de contato. Você pode ligar de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, no 11 3583 0053, ou mandar um e-mail para operações@papsolutions.com.br. Você também pode acessar nosso conteúdo editorial no blog, em pap.pub/blog, ou no Facebook e no Instagram, nos endereços indicados. Você também pode baixar essa apresentação em PDF usando o botão abaixo desse vídeo. Um abraço e muito obrigado.